A gente vai ver agora a regra de 1/3 de Simpson, que também é uma regra de integração numérica, certo? Imagina aí que a gente vai ter uma função g de x, agora vermelhinho, e o que essa regra de 1/3 de Simpson faz é aproximar a área embaixo dessa curva por meio de uma parábola, beleza? Então, nota que a gente vai, por exemplo, aproximar a área embaixo da curva entre A e B aqui. Só que ao invés da gente calcular a área embaixo dessa curva vermelha aqui, g de x, a gente calcula a área embaixo da parábola aqui, ó, azulzinha, entre A e B. Tá dando certo, pessoal? É isso que essa regra de 1/3 de Simpson faz. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, o intervalo AB aqui eu vou subdividir em 2 intervalos, cada um de comprimento h. Vou chamar o A aqui de x0, aí vou ter o x1 e o B eu vou chamar de x2, certo? Eu tenho duas subdivisões de intervalo, então eu tenho 3 pontos. Oi. Não, na prática funciona para qualquer um. Agora, a parábola pode não aproximar tão bem. Mas, enfim, você pode fazer. Aí depois a gente vai fazer isso repetidamente também. Como se fosse várias parábolas, entendeu? Aí vai ser a regra de 1/3 de Simpson repetida. Beleza? Vamos lá, então. Ó. Aí o seguinte. Se eu fosse calcular a área embaixo dessa parábola azul, essa área daria quanto, pessoal? Aí, vocês concordam comigo que a área embaixo dessa parábola azul dá a integral de... Se essa distância é h, então esse a aqui vai ser o menos h e esse b aqui vai ser o h, né? Vocês estão entendendo aí o que eu estou falando? Então vai ser a integral de menos h até h. E a minha parábola aqui é uma parábola arbitrária. Eu vou dizer que ela é ax2 mais bx mais c dx. Certo? Então, todo mundo entendendo aí que a área embaixo dessa parábola azul é calculada por meio dessa integral aqui de menos hh de ax2 mais bx mais c, né? Beleza? Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou calcular da maneira convencional aí essa integral. Que é o que, pessoal? A integral de ax2 vai dar ax ao cubo sobre 3. Todo mundo entendendo aí? Porque o a é uma constante, né? X ao quadrado é uma variável que está ao quadrado. Para você integrar, fica x elevado a 2 mais 1 sobre 2 mais 1, não é isso? Qual é a integral de bx, onde b é uma constante? É bx2 sobre 2. E a integral de c aqui é cx, né? Isso aqui fica de menos h até h. Tá dando certo? Beleza? Aí eu vou fazer aquela regrinha lá. Basicamente eu vou aplicar o teorema fundamental do cálculo. Eu vou substituir pelo limite de integração de cima. Então vai ficar h ao cubo sobre 3 mais bh ao quadrado sobre 2 mais ch, e eu vou subtrair pela substituição do limite de integração de baixo, que vai ser quem? Ó? Vai ser o menos h, né? Então aqui fica... Como aqui está ao cubo, pessoal, o expoente é ímpar, então vai ficar negativo, né? Então fica menos ah ao cubo sobre 3. Como o expoente aqui é par, fica positivo. Então fica mais ah ao quadrado sobre 2, mais menos, né, na prática, ch. É bh ao quadrado, né? Valeu, obrigado. bh ao quadrado. Beleza, aí esse sinal de menos aqui, ele distribui, né? Todo mundo. Então você vai ficar com essa parte aqui do mesmo jeito que já estava. E distribuindo esse sinal de menos aí, a gente fica com mais ah ao cubo sobre 3 menos bh ao quadrado sobre 2 mais ch. Tá dando certo, galera? Aí? Beleza. Aí você pode cancelar esse bh ao quadrado sobre 2 com esse menos bh ao quadrado sobre 2. E no final das contas,
você tem que... Isso aí vai ficar o seguinte, ó. Eu vou colocar, pessoal... Isso aqui vai dar... Deixa eu separar aqui, ó. Isso aqui vai dar 2... Esse termo aqui, né? 2AH ao cubo sobre 3 mais 2CH. Até aí, todo mundo entendendo? Aí eu vou colocar aqui H sobre 3 fora de um parêntese em evidência. Se eu puser H sobre 3 em evidência, o que fica dentro do parêntese aqui? Vamos lá. Vou pegar esse 2AH ao cubo sobre 3, né? E dividir pelo H sobre 3 que eu estou colocando em evidência. Aí você vai cancelar o 3 com o 3, né? E um H com um dos H aqui fica H ao quadrado, né? Tá compreensível o que eu estou falando, pessoal? Todo mundo entendendo? Então, o que fica dentro do parêntese aqui? Fica 2AH ao quadrado, né? Pronto. Se eu fizer agora aqui a divisão do 2CH pelo H sobre 3, eu consigo cancelar o H com o H. Esse 3 passa multiplicando, né? Quando eu multiplicar pelo inverso da segunda. E isso aqui vai dar igual a 6C. Deu certo entender até aí? Vamos lá. Essa aqui ficou como? Essa parte aqui também não? Não, a parte anterior. Tá. Eu estou pegando o termo de fora, que é 2CH. E ficou H, AH3, aliás, AH elevado a 3 por 3, dividido por... Pronto. Aí dava isso, tu entendeu essa parte também não? Não. Beleza, vou fazer de novo aqui, ó. Eu vou pegar esse termo que está fora, que é 2AH ao quadrado sobre 3, e vou dividir pelo termo que eu coloquei em evidência para saber o que fica dentro do parênteses. Aí como é que eu faço isso aqui? Basicamente eu pego a primeira, que é 2H ao cubo sobre 3, e multiplico pelo inverso da segunda, né? Aí se eu fizer isso, eu cancelo 3 com 3, o H aqui de baixo cancela com um dos Hs de cima. Aí fica 2AH ao quadrado, né? Aqui tem. Deu para entender aí? Beleza. Aí eu vou fazer mais ou menos a mesma coisa no outro termo. Eu vou pegar o termo que está fora, que é 2CH, e vou dividir pelo termo que eu coloquei em evidência, que é o H sobre 3. Aí eu vou pegar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Aí cancela o H com o H, aí fica 6C. Deu certo? Porque vai ficar justamente isso separado quando a gente for formular. Isso aí é bem pertinente mesmo, isso aí. Mas a gente vai entender já já o porquê disso. Ó. De todo jeito, eu quero que você entenda os passos agora. Eu vou guardar essa informação aqui e chamar de asterisco. Tudo bem? Beleza. Observe o seguinte, pessoal. Esses pontos aqui, ó, que eu marquei, menos H, porque que é menos H mesmo, já que essa distância daqui para cá é H, e o Y aqui eu chamei de Y0. Então, esse ponto é o menos H Y0, 0 e Y1 e H e Y2. Esses pontos vocês concordam aí que estão na parábola que está em azul? Todo mundo entendendo aí? Esse ponto aqui, ó, esse ponto e esse, eles estão nessa parábola, certo? Então, significa que, por exemplo, se esse primeiro ponto está nessa parábola, significa que se eu trocar o x por menos h, o f do x vai ter que dar y0, não é isso? Tá dando certo? Entendeu o que eu estou dizendo? Se aquele ponto ali que eu marquei está na parábola, se eu trocar o x por menos h, o f do x tem que dar y0. Tá claro, né? O porquê disso é pelo fato do ponto estar na parábola. Então, eu vou fazer isso. Ó. Eu vou trocar o x por menos h. Aí, quando eu botar menos h ao quadrado, fica a mesma coisa que h ao quadrado, porque o expoente é par, né? Mas aqui vai ficar menos bh mais c. Isso aqui tem que ser igual a y0, não é isso? Tá dando certo? Eu vou guardando essas informações aqui embaixo. Ó. Vou botar. Note também que o
o y0 tem que ser igual a isso aqui. Eu vou usar o mesmo argumento agora. Esse ponto 0 e y1, ele está na parábola também. Então, significa que se eu trocar o x por 0, o f do x vai ter que dar y1. Então, fica o que na prática aí, pessoal? Fica y1 dando igual a c, né? Porque o x aqui vai ser 0 e aqui vai ser 0. Sobra só o c mesmo. Beleza? Então, também vou usar o fato do y1 ser igual a c, colocar aqui embaixo. E eu vou usar o terceiro ponto agora. Esse terceiro ponto é h e y2. Se esse ponto está nessa parábola, significa que se eu trocar o x por h, o f do x vai ter que ser y2 aqui, ó. Então, vamos lá. Aqui vai ficar y2 dando igual a AH ao quadrado mais BH mais C. Tudo certo aí? Todo mundo entendendo mesmo na prática, beleza? Tranquilo. Aí eu vou colocar esse resultado aqui embaixo. Beleza, né? Foi tudo isso, né? Aí eu vou colocar, então, a gente tem o seguinte, ó. Temos que... Considera essa continha agora comigo aqui, pessoal, ó. Eu vou fazer aqui y0 mais 4y1 mais y2, certo? Usando esses resultados aqui de cima. Se eu for fazer essa conta, y0 mais 4y1 mais y2 vai dar o seguinte, ó. y0 é AH ao quadrado menos BH mais C. 4y1 vai dar 4c. E y2 é isso aqui, ó. Então vai dar AH ao quadrado mais BH mais C. Observa que você pode cancelar o menos BH com o BH. E na prática isso aqui vai ficar 2AH ao quadrado mais 6c, né? Então, y0 mais 4y1 mais y2 dá igual a 2AH ao quadrado mais 6c. Tranquilo, olha. Nota que isso aqui é exatamente igual ao que tinha dado antes aqui, ó. Dentro desse parêntese. Dentro desse parêntese, tu tem 2AH ao quadrado mais 6c. y0 mais 4y1 mais y2 deu exatamente o que estava dentro daquele parêntese. Todo mundo entendendo aí? Aí eu vou colocar aqui, portanto, né? Se você for pegar aqui a área embaixo daquela parábola, que é o que a gente está aproximando de novo, a área dessa função g de x aqui entre a e b como sendo a área dessa parábola em azul entre a e b. E a área dessa parábola em azul é isso aqui, ó. Então, essa área aqui, em questão, ela vai ser igual... Ela estava dando igual a isso aqui, ó. H sobre 3 mais o que tinha dentro vezes o que tinha dentro desse parêntese. Só que o que está dentro desse parêntese aqui, que é 2AH ao quadrado mais 6c, é exatamente isso aqui, ó. y0 mais 4y1 mais y2, porque isso aqui é o que estava dentro do parêntese. Então, fica y0 mais y1 mais y2. Tudo certinho, pessoal, aí? Aí, nota que esse y0 aqui na prática, ó, ele vai ser... o f do x0, né? Vocês estão entendendo aí? Essa altura y0 aqui é como se eu estivesse aplicando a minha f nesse ponto, né? Ó. Então, esse y0 aqui é o f do x0. Aqui é 4, né? Desculpa. Aqui é y0 mais 4y1 mais y2, né? Aqui é 4, certo? Aí, esse y1 bem aqui,
ele é o f do x1, né? Ó. É como se eu estivesse aplicando a f no x1, dá o y1. Então, enfim, aqui é 4f do x1. E o y2, de igual modo, ele é o f do x2. Todo mundo entendendo, pessoal, hein? Beleza. Então, a área embaixo dessa curva em vermelho, que é aproximadamente igual à área embaixo dessa parábola entre A e B, ela pode ser aproximada por essa formulação aqui, ó. Então, finalmente, eu vou dizer que aquela área ali daquela função g entre A e B, ela é aproximadamente igual a h sobre 3 mais 4x1, né? Mais 4f do x1 mais f do x2. Tudo bem, pessoal, aí? Todo mundo entendendo? Beleza. Essa regrinha que a gente acabou de concluir aí é denominada regra de 1/3 de Simpson, beleza? Ela é 1/3 aí simplesmente por conta desse 1/3 ter aparecido aqui, certo? Daí vem o nomezinho da regra. A gente tem o seguinte, nessa regra de 1/3 de Simpson, o H aqui, ele representa uma subdivisão, o tamanho, né, da subdivisão quando você parte o intervalo utilizando 3 pontos. Tudo bem, hein? Já que você está utilizando 3 pontos, ou então 2 subdivisões, para você calcular o H do 1/3 de Simpson, ele vai ser sempre igual a ponto final menos ponto inicial dividido por 2. Porque em 1/3 de Simpson você sempre parte o intervalo em 2. Na prática, o trapézio você podia partir em mais, né? Beleza? Mas num 1/3 de Simpson a gente está partindo em 2. Então, por isso que o meu H aqui num 1/3 de Simpson sempre vai ser ponto final menos ponto inicial dividido por 2. Sempre vai ser 2 partes em 1/3 de Simpson. Depois a gente vai aplicar esse 1/3 de Simpson repetidamente. Aí a gente vai fazer várias aproximações. Aí nessa de 1/3 de Simpson repetida, a gente pode partir em mais intervalos além de 2 só. Tudo certo, galera? Todo mundo entendendo aí? Beleza. Eu vou pegar um exercício aqui para a gente usar essa regrinha de 1/3 de Simpson. Vamos calcular essa integral aqui, ó, de 0 a 2 de e elevado a menos x ao quadrado dx, né? Usando regra de 1/3 de Simpson. A gente vai calcular isso aí. Então, vamos lá. Para calcular a regra de 1/3 de Simpson, a formulação é essa. O h aqui em questão, ele na 1/3 de Simpson vai ser igual a ponto final menos ponto inicial dividido por 2. Então, o meu h vai ser quanto? 1. A minha integral em questão, que é essa, eu vou aproximá-la por meio dessa formulação, então, fazendo o seguinte cálculo aqui, ó. Vai ficar h sobre 3, então vai ficar 1 sobre 3 vezes. Aí, eu vou fazer o f de x 0, pessoal, vai ser o f desse 0 aí, certo? Porque é o ponto inicial. Então, vai ser f de 0. Aí, eu tenho 4 vezes o f do x1. O x1 é o anterior mais h. Então, se eu fizer o anterior mais o h, fica 0 mais 1, que é 1. E o f do x2 vai ser o f do x anterior mais o h. Então, se eu pegar 1 e somar com o h, que é 1, eu vou chegar no 2. Olha, sempre tem que dar certo isso que eu estou falando agora. Você sempre tem que partir do ponto inicial e quando você chegar no ponto final, o ponto final tem que ser o limite de integração de cima. Quando você vai fazendo o anterior mais h. Beleza aí? Então, nesse caso, vai dar o quê? Ó? Isso aqui vai ficar igual a 1/3. Aí a gente vai fazendo essa conta agora. Se você fizer o f do 0 aqui, dá e elevado a 0, que é 1. Mas se existe alguma coisa que vai saber, não seria linear, tipo 0, 1, 2,
Pode sim, podia ser fracionado aqui também. Mas é porque no caso de um terço de Simpson, eu tenho que partir o h em 2 intervalos. Não tem jeito. Beleza aí? É por isso que está dando 2. Aqui embaixo não tem jeito. Agora em um terço de Simpson repetido a gente vai poder dividir em mais aí. Chega lá. Aí o 4 aqui, ele vai ficar multiplicando o f do 1. Se você for fazer o f do 1 aqui, ele fica... Basicamente vai ficar e elevado a menos 1, né? Porque vai ficar 1 ao quadrado ali, pessoal. Então se você fizer e elevado a menos 1, isso aqui dá 0,367. Vezes o 4. Ó. Vou botar aqui, né? Mais o f do 2. O f do 2 cuidado que esse menos está antes do x ao quadrado. Então fica menos ainda mesmo, certo? Então fica e elevado a menos 4. Que dá 0,018, né? Certinho, pessoal, hein? Todo mundo entendendo? Aí a gente vai fazer só essa conta final aqui, ó. Na prática, isso aí vai ficar 1/3 agora, né? Vezes, né? Vou abrir o parênteses, 1 mais 4 vezes 0,367 mais 0,018, fecho o parêntese, sem problemas, né? Vou colocar aqui no formato decimal. Dá aproximadamente 0,828. Pronto, é isso aí. Deu para entender, galera? De boa? Tranquilo? Então, só recapitulando, né? Para fazer o cálculo dessa integral, a gente usou essa regrinha de um terço de Simpson. Ela vai ser h sobre 3, f do x0 mais 4f do x1 mais f do x2. O h aqui sempre vai ser final menos inicial dividido por 2. Em um terço de Simpson sempre é dividido por 2, porque você sempre parte em 2. Descobriu o h, aí você começa sempre do limite de integração inferior, que nesse caso aqui é o 0. O próximo sempre vai ser o anterior mais o h. Calcula quanto que dá f em cada um dos pontos. Depois faz essa conta final aqui de uma vez, certo? E expressa o resultado. Deu para entender, pessoal, isso aí? Você está calculando a sua fórmula, né? A integral de 0 a 2. X ao quadrado dx. Na prática, a gente não calcula a integral, a gente faz isso numericamente. Deu para entender, hein? A gente, enfim, está calculando tudo numericamente. Perfeito.